bem grave, né? Pode ser uma doença degenerativa que esteja iniciando. Então, Sim. não é só pelo fato de você sentir aquela coisa, tomar, que tem muita gente que faz isso, toma um remedinho para passar aquela dor sem fazer avaliação. Sim. Ele precisa fazer avaliação. E existem casos também que a pessoa pode só ajudar ela em diminuir as dores, entendeu? Porque não é pelo fato Sim. de você estar com problema que você vai estar também morrendo com dor, né? Sim. Então a gente passa uma suplementação, um fitoterápico, e aí a pessoa vai ter uma redução de dores, vai ter uma qualidade de vida melhor. Existe alguns que somente isso daí. Não tem como dizer, olha, você vai ficar zerado, você vai ficar curado disso daí. Não tem. Para alguns não tem. Interessante, né? E assim, tu poderia me dizer que, assim, existe uma curiosidade. A gente até estava conversando nos bastidores, aí eu te perguntei assim, existe uma rivalidade hoje das duas medicinas? Porque a informação que eu tinha já está até desatualizada, né? Eu até te falei, pô, então beleza, melhor ainda. E aí você me deu uma resposta que eu realmente não tinha. E aí eu queria que me comentasse, como é que está no mundo hoje a relação entre medicina medicinas convencional e medicina tradicional? Bem, os profissionais da medicina convencional hoje, não existe perseguição com os terapeutas. Mas o que é que acontece? Existem casos em que o profissional da medicina integrativa, ele vai além do limite. Sim. Que além de limite é esse? Às vezes o camarada começa a passar um remédio como se fosse um remédio milagroso, que isso é crime, né? Sim. Crime, é charlatanismo. Existem profissionais que não têm assim um conhecimento aprofundado de causa. Então, os profissionais da medicina convencional, ao perceber a irresponsabilidade de determinado profissional, ele pode começar a querer combater. Sim. Mas quando eles percebem, por exemplo, que o profissional é responsável, trabalha bem, as medicações é boa, eles escutam as pessoas falar também, porque as pessoas vão lá, né, eles vão perguntar, qual medicação você está tomando? Aí a pessoa vai, olha, eu estou tomando essa medicação aqui, estou tomando essa vitamina aqui. E aí ele vai perguntar, quem foi que passou? Foi o doutor fulano, o doutor naturalista. Tem gente que o doutor não precisa nem perguntar. Ele já chega e diz, olha, tem um doutorzinho ali que ele me passou esses remédios aqui e tal. Faz mal com alguma medicação? Porque na anamnese a gente pergunta também se eles estão tomando medicação lá da medicina convencional. Os da convencional perguntam se está tomando conosco. Então, qual é a resposta que eles dão? Está fazendo bem para a senhora? Tá fazendo bem para o senhor? Tá, então continue. Tem alguns que perguntam assim, ó, hoje, da relação que a gente tem hoje. E aí, doutor, eu paro com esse remédio? Diz, não, vá lá com o seu doutor. Opa. Isso daí só ele lá que pode avaliar. O meu é esse daqui. Interessante. Vá lá com ele lá. A outra coisa que não existe hoje, como havia antigamente, aquele combate, aquela briga, aquela rixa que havia antes, sim, não existe mais. Por quê? Hoje existem médicos que são também fitoterapeuta, utiliza a medicina tradicional também e a medicina convencional ao mesmo tempo. Entendi. Então, devido a isso, e também como a população brasileira e também mundial, de 70% a 94% da população mundial, antes de recorrer a um tratamento convencional, eles recorrem antes ao chá. Entendi. Devido a isso, criou-se a necessidade tanto de ter profissionais para tratar dessa área, como também do profissional da medicina convencional conhecer. Então, eles conhecem os métodos que a gente usa. Antigamente eles não conheciam. A senhora chegava lá, eu estou tomando um chá aqui de quebra-pedra. Tinha doutores que não sabiam no passado o que era quebra-pedra, devido à briga que tinha. Por que tinha essa briga? Porque o pessoal, até 1910, não tinha esses remédios, era remédio natural, entendeu? Sim. Então, começou-se a isolar os ativos da planta, começou a surgir os remédios. Com o surgimento dos remédios, tinha que ter um certo combate aí
o uso das plantas. Sim. E aí muitos falavam que era perigoso e não sei o que e tal, para que os remédios dominassem. Só que aí veio a grande necessidade do povo de novo a usar. Então o que foi que aconteceu? Tanto as farmácias, porque tem o problema também da farmácia, Sim. Rafael. Porque a gente usa os fitoterápicos, né? E a farmácia tem os remédios também. Sim. Entendeu? Tem os remédios e hoje tem os fitoterápicos também. Não são todos os remédios. Eles também estão na farmácia. Também hoje. estão na farmácia. Então o que é que acontece? Tem aquele caso daquele que vinha da medicina convencional, né, da medicina tradicional, que só usava a tradicional. Quando você passava um remédio de farmácia natural, dizia, Deus me livre, isso é um veneno. O senhor está me passando um veneno que já aconteceu em Manaus, uma senhora me dá uma resposta dessa. Sim. Eu falei, quem falou para a senhora que uma farmácia vende veneno? Quem falou isso para você? Porque a gente até usa essa frase, esse adágio aqui. A diferença de um remédio para o veneno é só a dose. É só a dose. É um remédio natural, se a senhora tomar ele de forma descontrolada, é um veneno da mesma forma. Esses remédios, a maioria vem de plantas.